pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez a mais um vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai direto e reto falar dessa maravilha que tá aqui na frente de vocês. Cara, mexendo na coleção outro dia para separar edições para futuros vídeos, eu me deparei com essa lindeza aqui. Capitão Ninja. Isso é uma minissérie em 3 edições, essa é a edição número 2. Infelizmente eu nunca completei essa minissérie e eu nunca consegui ler também a edição número 1 nem a número 3. Tô afastando um pouco a câmera aqui, pessoal. Então eu não sei direito como começou, muito menos como terminou. Mas quando eu vi ela, eu tinha que vir falar a respeito, porque eu sou uma pessoa que neste canal fala até bem pouco de quadrinho nacional. Eu já expliquei aqui minhas razões, eu já comentei mais de uma vez que eu sou um admirador ferrenho da arte brasileira nos quadrinhos, dos desenhistas. Eu acho que nós temos desenhistas maravilhosos. Cara, olha essa capa, olha essa capa. Muito bem feita. Essa capa, na minha opinião, é de um bom gosto, de uma criatividade impressionante. É linda essa capa, né? É o que eu tô falando, nós temos desenhistas fantásticos, mas nós pecamos muito no que se refere a roteiro. Muitas vezes os roteiros escritos por aqui deixam muito a desejar, pelo menos para o meu gosto. Embora eu tenha que admitir, e já tenha admitido isso em outros vídeos, que fomos evoluindo também nesse quesito e que muito material bom, muito material bem escrito começou a surgir nos últimos anos, que é para também virar esse jogo. Mas Capitão Ninja, cara, Capitão Ninja é muito foda. Capitão Ninja é uma mistura de uma das coisas que o brasileiro sabe fazer de melhor, que é o humor escrachado com super-heróis. Só que sem, de certa maneira, descambar demais nesse humor, sem, de certa maneira, escorregar tanto no humor que você não sinta o gosto da aventura na revista. Essa edição aqui, essa minissérie que eu tenho em particular, ela foi criação e roteiro do Marcelo Cassaro e a arte é do Marcelo Caribé. O Cassaro todo mundo conhece, todo mundo já viu trabalhos desse cara, figurinha carimbada no mercado de quadrinhos do país, inúmeros personagens adaptados, né, pelo traço do cara, pela criatividade do cara, personagens de programa de TV, enfim, né? A gente for aqui fazer uma lista de tudo que o Cassaro criou, vai muito longe. O Cassaro é responsável, eu já falei num vídeo, se não me engano foi no vídeo das revistinhas do Sérgio Malandro, né? O Cassaro é um cara que é responsável por um dos grandes booms do quadrinho brasileiro, quando na época, então, toda a poderosa editora Abril começou a publicar quadrinhos nacionais, muito com essa pegada de humor, pegando aí personagens de TV, tipo Sérgio Malandro, Xuxa, Gugu e outros tantos, e transformando em revista em quadrinhos, né? Trapalhões. O cara era mestre nisso, o cara é mestre, o cara manja demais. Só que, na minha opinião, e eu tinha esquecido disso, o que é uma injustiça tremenda, na minha opinião, a melhor coisa que o cara fez é esse cidadão aqui, o Capitão Ninja. Porque é muito louco. Essa edição aqui já começa com uma das aberturas mais show de bola do quadrinho. Eu não costumo fazer isso, eu evito bastante fazer isso, na verdade, mas eu vou tentar enquadrar aqui da melhor maneira, gente. Espera aí, deixa eu pôr de lado aqui essa plaquinha. Eu vou tentar enquadrar aqui da melhor maneira pra gente, mas eu vou dar uma lida no quadrinho de abertura. Olha só, diz assim, ó. Diário de bordo, não sei a data estelar, perdi meu calendário. Estas são as viagens do Capitão Ninja, o oficial da Força Aérea que resolve casos envolvendo aliens. Casos que nem o Fox Mulder seria doido bastante para investigar. Isso é na época que o Arquivo X estava bombando muito, né? Eu estava cuidando da minha vida, investigando um OVNI nas vizinhanças de nossa base, e agora tenho 1 metro de metal líquido enterrado no peito.
Isso magoa a gente. Fantástico. E aí no balão ele fala: Olha, gata, sem querer ser chato, mas você podia chegar essa lâmina um pouquinho para a esquerda? Tá estragando a cartilagem. Ou seja, é obviamente tiração de sarro pura. A arte, eu confesso isso meio que numa reviravolta do que normalmente eu falo aqui. A arte, eu confesso que não me agrada tanto assim nessa edição, mas ela também não compromete. Mas o texto, o Marcelo Cassado se superou. Nós temos aqui o Capitão Ninja que foi investigar um OVNI, pelo que eu pude entender, e acabou encontrando essa mulher que na realidade não é alienígena, mas tem tecnologia alienígena implantada no corpo, nanotecnologia, pelo que se entendeu, e que é meio que uma ex-namorada do Capitão Ninja. E ela culpa ele, pra variar, do que aconteceu com ela, dela ter virado essa criatura que ela virou, e volta para se vingar e tentar matar ele. E aí nós temos aqui um flashback de quando eles se conheceram. Temos um Capitão Ninja bem mais jovem, parece que tirar a máscara era uma coisa que ele não fazia praticamente nunca. Ele meio que foi mandado numa missão de ser uma espécie de guarda-costas dela. Eles acabam se envolvendo e tem um casinho aí, mas ele acaba falhando. E esses cidadãos aqui, né, esses alienígenas aqui, que são os que acabam se tornando responsáveis por ela se tornar o que viria a se tornar, acabam levando a moça. E ela, obviamente, culpa bastante o Capitão Ninja pelo acontecido e quer vingança. Essa parece ser basicamente a trama. Mas a maneira como isso acontece, velho, é daquela maneira que vocês viram. Tem muito humor. Eu não estou conseguindo enquadrar a revista do jeito que eu gostaria. Mas tem muito humor. Ela brilha, ó, gente. Muita tiração de sarro, né? Muita referência a histórias do momento, a piada, ao que acontecia na época, né? Piadas, referências. Tem também a parte 2 de uma outra história, né? Treinadora. Parece que temos aqui, essa é uma história cujo argumento é do Marcelo Cassaro, mas daí a arte já é do Wagner Fukuhara. E aqui nós temos uma história já completamente diferente, embora os alienígenas envolvidos sejam o mesmo, e ele parece que está lidando com esses alienígenas e encontrou essa mulher aqui, e ele é cheio de honra, ele luta com ela usando as bainhas das espadas para não usar as espadas, já que ela usa uma espada de treinamento. Parece ser uma história um pouco menos importante e um pouco menos divertida. Ela é humana, aparentemente, mas é a treinadora desses caras aqui. Nesse universo aqui, é preciso lembrar, botar algumas coisas em contexto. Essa edição do Capitão Ninja eu comprei, na verdade, num pacote que vinham outras tantas edições. Né, vinham outras revistas dessa mesma safra de super-heróis, né, que estava sendo publicada na época, né, que estavam chegando às bancas. E ela é uma publicação, inclusive, da Trama Editorial. Eu esqueci de falar isso, né? É uma publicação da Trama Editorial. E ela veio com outras edições, né? A minissérie não veio completa e tinha outros personagens, né? Tinha outros super-heróis brasileiros envolvidos e que eu sinceramente não vou me recordar quais eram agora, mas esses outros super-heróis, um deles, havia um grupo de super-heróis do qual, tipo uma espécie de Vingadores, vamos dizer assim. Tô falando Vingadores só pela referência, não tô nem dizendo que a ideia dos caras era espelhar isso. Mas tinha um grupo de super-heróis do qual, inclusive, o Capitão Ninja fazia parte, que tinha
outros tantos membros, e esse grupo tinha como vilões principais esses mesmos alienígenas que deram esses poderes a essa mulher e que aparecem aqui sendo pupilos dessa treinadora. Aparentemente, esses personagens especificamente eram foram escolhidos para ser os grandes vilões, para serem os principais vilões das tramas, né, desse universo de super-heróis brasileiros que estava chegando nas bancas naquela época. Era um universo compartilhado, era um projeto bastante ambicioso, se você parar para pensar, né? Todos esses personagens, o Capitão Ninja, outros tantos, todos eles coexistiam no mesmo universo, se encontravam, né? Uma coisa que depois começou a se tornar muito mais comum, né? No universo em quadrinhos brasileiro, vamos dizer assim. Não me entendam mal, não estou dizendo que essa foi uma das primeiras a fazer isso, só estou dizendo que não, justamente ao contrário, eu estou dizendo, né, que não é nenhuma novidade, mas que muitas vezes os encontros dos personagens brasileiros, até pela falta de publicação periódica, pelo fato de que eram personagens que muitas vezes tinham vida curta nas bancas, na maior parte dos casos sobreviviam em publicações independentes, em fanzines, esses encontros entre esses personagens tinham sempre realmente cara de edição especial, de crossover especial, né? Tipo esses que a gente via, encontros entre personagens da Marvel e da DC e coisas do tipo, né? Não era bem personagens que viviam no mesmo universo, acabavam sendo colocados no mesmo universo apenas para que se fizesse uma edição com ambos. Neste caso aqui não. Os personagens que saíram sendo publicados pela Trama na época em várias revistas, eles realmente coexistiam no mesmo universo, tanto que, como eu falei, o Capitão Ninja fazia parte de um grupo de super-heróis e eles tinham inimigos em comuns, entre eles esses caras aqui, né, que eu não lembro o nome dos caras agora, por incrível que pareça, né, não consigo lembrar e por isso estou evitando descaradamente falar. Esta mulher que aparece aqui depois, essa moça aqui, ó. Essa daqui, inclusive, é a líder desse grupo de super-heróis, que é um grupo financiado pelo governo. Essa moça aqui é uma espécie de vampira, uma vampira jovem que, pelo que eu entendi, tem interesse amoroso no nosso querido Capitão Ninja. E ela também faz parte desses grupos de super-herói. Entendeu? Então, era um projeto bastante ambicioso, cara. Era um projeto muito legal. E eu confesso que a outra edição que eu comprei com estes super-heróis não me agradou tanto quanto essa do Capitão Ninja. Mas também não me deixou com uma sensação de que era um desperdício de tempo. Era, vamos dizer assim, uma história mais normal, em moldes mais normais, mas escrita de maneira competente, desenhada de maneira competente. Mas essa minissérie do Capitão Ninja, gente, eu queria muito ter ela completa. Eu queria muito ter as 3 edições. Porque é história divertida, é trama bem bolada, engraçada, te faz rir sem te deixar desinteressado pelo drama principal. Entendeu? Existe o drama, existe uma questão pessoal de vingança forte o bastante para você levar a sério, mas desenvolvida de uma forma que te faz também rir o tempo todo. O Capitão Ninja é uma espécie de Deadpool brasileiro, sem todo aquele poder de cura e sem ser assim tão louco quanto o cara. Se você não conhecia Capitão Ninja, o que eu acho que não é muito provável para a maioria dos colecionadores, mas se você não conhecia, tenta conhecer. Esse cara vale muito a pena. Se você tem essa minissérie, você leu ela, eu te considero completa, eu digo, né? Eu te considero um cara muito sortudo. E fique sabendo que eu ainda pretendo completar a minha, eu ainda quero ter as outras 2 edições
porque dentro deste gênero, na minha humilde opinião, é um dos melhores materiais que já foi publicado no nosso país. Se você gostou, deixa like.